Bom dia, pessoal. Eu me chamo Vitor Machado. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui, que veio prestigiar o nosso trabalho de conclusão de curso, né, da nossa turma. Bom, o meu grupo ele é integrado por mim, Vitor, pelo Edson, pelo Gabriel Terry, pelo Gabriel Gabriel. A nossa ideia se trata de uma plataforma que foi desenhada e desenvolvida na rede blockchain, né, na rede descentralizada blockchain. E para explicar um pouco dessa plataforma, a gente precisa introduzir um pouco sobre o que é a blockchain, né? E para introduzir esses conceitos básicos que vão ajudar vocês a entender o que o nosso projeto significa, eu vou chamar o Edson aqui para apresentar um pouco para a gente. Bom dia a todos. Como o Vitor já falou para vocês, eu vou introduzir alguns conceitos para que a gente possa estar acompanhando a apresentação e entendendo de forma clara. Bom, vamos voltar um pouco no tempo para os anos 90, onde a Web1 foi desenvolvida. E aqui, como diz no slide para vocês, a gente tem dados estáticos. Esses dados estáticos são apenas para leitura. Depois, passando para meados dos anos 2000, a gente tem o Web 2, que já era permitido você trocar dados. Você recebia e também passava dados para outras pessoas. Indo para 2009, na Web 3, a gente tinha tudo o que a Web 2 já fazia, mas agora com a vantagem de você ter bens digitais. O que são esses bens digitais? Você me pergunta. Bom, para explicar isso, o Gabriel vai estar aprofundando mais sobre o assunto. Bom, pessoal, primeiro explicar um pouquinho do que a blockchain traz, o que eles tentam resolver com isso, e a questão de, nós temos muitos eventos na história de converge mais em estados, governos ou bancos, comunidades centralizadoras, e a blockchain entra nessa ideia de centralizar realmente para o poder estar distribuído. Então, em 2009, um anônimo japonês lança um artigo que é a publicação da blockchain em si, e a implementação desse artigo gera o protocolo que hoje é a rede da blockchain, e é só uma moeda da Bitcoin, né? Só que a gente evolui essas redes, e hoje em dia nós estamos com diversas redes, e saímos um pouco do contexto de moeda e nós podemos rodar qualquer tipo de aplicação, jogos e tudo mais. Então vou voltar aqui para o Edson rapidinho para explicar o próximo passo. Bom, algumas vantagens de nós utilizarmos então. Ele é o Gabriel Terry, tá, gente? O Edson vai apresentar depois. Bom, algumas vantagens de utilizar essa rede descentralizada, né? Então nós temos o aspecto da segurança, já que em um sistema robusto, em uma rede robusta dessa, é bem mais complexo de você realizar uma invasão. Nós temos o aspecto da estabilidade, já que com o constante fluxo de entrada e saída de sistemas na rede, isso permite que ela opere 24/7, e nós temos o aspecto da versatilidade. Bom, ela nasce com a ideia das moedas da Bitcoin, né? Mas hoje em dia em redes como a Ethereum, é possível implementar qualquer tipo de aplicação, como jogos ou marketplaces. E agora, eu vou passar para o Edson para ele explicar um pouco sobre a ideia da nossa aplicação, uma explicação mais em nível de usuário para vocês. Agora sim, falando um pouco sobre a ideia, né, da nossa aplicação. Bom, como todos aqui sabem, uma ideia na nossa área surge com uma problemática. A gente quer resolver algum problema. E o problema que a gente achou foi no mercado de luxo, mercado exclusivo, mercado de revenda, a gente vem enfrentando cada vez mais com o problema da falsificação. Né? A gente tem o mercado chinês, o mercado vietnamita, o tailandês, cada dia mais aproximando seus produtos com os originais. Ou seja, muitas vezes a gente é passado a perna, a gente sofre com a falsificação, a gente compra um produto que não era o que a gente queria, não é legítimo. E aí que vem a nossa ideia, que é garantir a autenticidade para o consumidor através de um NFT que está nessa rede descentralizada que é a blockchain. Para poder explicar como é que a gente agrega valor nisso, como a gente garante essa autenticidade, vou passar de volta para o Gabriel. Bom, então na nossa ideia nós temos praticamente 3 maneiras de agregar valor ao produto que já existiria valor, né? A gente está falando de produtos de alto custo, então imaginem relógios Rolex ou tênis Nike de 10 a 20 mil reais nesse mercado nichado de coleções limitadas e tudo mais. Então aqui é como a gente agrega valor a um produto que já teria esse valor. O primeiro é que a coleção seria lançada, por exemplo, a Nike entra em parceria com a gente, e para cada tênis de determinada coleção nós vamos lançar NFTs.
um para cada tênis. E a blockchain é perfeita para transformar esses NFTs, por exemplo, em um certificado de autenticidade desse tênis. Então, por exemplo, o mercado de revenda é o que bomba nisso, porque um tênis que só foi vendido por 2 meses, se você quer comprar ele, você não vai estar comprando ele da Nike, você vai estar comprando ele de revendedores. E aí como que eu sei que esse produto é autêntico? Porque o comprador teria NFT para me passar para o meu domínio essa NFT, e aí eu tenho a certeza da autenticidade, porque não tem como você transformar isso numa rede corrupta ou algum tipo de scam nesse sentido. Uma outra maneira que a gente estaria agregando valor é a questão de oferta e demanda. A nossa plataforma, como vai ser mostrada posteriormente, a gente gera esses NFTs com níveis de raridade, que é uma prática já comum hoje em dia em blockchain e até outras coisas parecidas, mas com determinados níveis de raridade, onde eu tenho porcentagens maiores ou menores de tirar determinadas NFTs, 2 tênis exatamente iguais da Nike, lançados juntos na mesma coleção, pelo fato de um ter tirado um NFT mais raro ou não que o outro, como já é visto no mercado de blockchain, hoje um poderia sim valer muito mais que o outro. E o terceiro ponto que a gente vem trazendo para agregar valor é a questão da inteligência artificial. Hoje, como são feitos os NFTs, né? O que a gente vai ver são coleções normalmente, ou um artista digital que fez lá uma arte à mão mesmo para todas as NFTs daquela coleção, ou então o caso famoso dos macaquinhos lá e tudo mais, que é assim, o artista desenha 10 tipos de cabeça, 10 tipos de acessório e 10 tipos de olho. E entra um programador que aleatoriza, então tipo, vai ser aleatorizado, não, esse macaco vai ter a cabeça tal, com o boné tal, com o olho tal. Isso é aleatorizado e gera essas coleções. Na nossa plataforma a gente traz o uso de inteligência artificial para gerar automaticamente essas imagens. Então a gente agrega valor no sentido de ter um serviço a menos por parte de quem estaria lançando as NFTs, e também porque, com todo esse mercado aquecido de uso de inteligência artificial para a geração de imagens, isso com certeza estaria bombando ali. E agora eu vou passar para o Edson, que vai explicar os tipos de usuário que nós teremos na nossa plataforma. Fica bem claro, depois que a gente explica a ideia e o Abreu explica sobre a agregação de valor para a gente, quais são os tipos de usuários, né? A gente teria 2, que é a empresa que é interessada em assegurar a sua ideia, assegurar a sua propriedade com a segurança da nossa aplicação, da NFT, e o usuário final, que é a gente, né, que vai estar comprando esses artigos de luxo, comprando esses itens raros de colecionador e tendo a garantia, através dessa plataforma, que eles são autênticos. Para explicar em nível técnico como vai funcionar isso, vou passar de novo para o Gabriel Tedinho. Bom, nós temos aqui as fases de desenvolvimento da nossa aplicação, né? Nós começamos primeiro em planejamento, então nós identificamos a questão, nós identificamos o problema e estruturamos a nossa ideia de solução. Depois nós fizemos a escolha das tecnologias que utilizaríamos, que logo vocês verão, a gente vai apresentar para vocês também. Nós desenvolvemos os protótipos e wireframes para tornar a nossa ideia mais visível. E depois de tudo isso, nós começamos a botar a mão na massa, produção da aplicação em si, os testes, tudo em formato de desenvolvimento ágil. Bom, com relação às tecnologias que nós utilizamos, como vocês podem ver, essas aqui são uma das melhores tecnologias do mercado de desenvolvimento de software atualmente, algumas das que nós utilizamos para a nossa aplicação. Para o front-end, a gente destacou em especial o React.js e o Next.js, que o Abreu vai aprofundar um pouco mais para vocês. O React é um framework de JavaScript feito pela equipe de desenvolvimento do Facebook, que é basicamente topo de linha, assim, né? A coisa mais sofisticada que a gente tem no mercado de front-end hoje é realmente React. E a gente agrega isso ainda um framework de React, que seria o Next.js, onde ele traz uma performance muito mais alta para a nossa aplicação, no sentido de que, pensando numa arquitetura cliente-servidor, o servidor manda o código para a máquina do cliente e a máquina do cliente tem que renderizar tudo isso. O Next, ele joga essa renderização para o servidor. Então o cliente, como ele recebe já renderizado, é um processo muito mais rápido. Ele clicou para abrir o site, realmente vai ocorrer muito mais rápido. E aí você pode se perguntar coisas como, se eu tenho 10 caras tentando abrir o site ao mesmo tempo, o servidor teria que renderizar 10 vezes e isso sobrecarrega no servidor. Só que a maneira como o Next opera, ele renderiza tudo isso uma única vez, salva no servidor. E para cada requisição ele manda o mesmo build. E para coisas que teriam dado dinâmico, ele também tem toda essa tratativa, ele alteraria só esse dado dinâmico e mandaria também. E aí o Teddy vai continuar aqui. Bom, para back-end a gente utilizou em especial o Node.js e
Node.js e o Postgre, que também o Abel vai dar um detalhamento maior para vocês. O JavaScript, como a parte mais técnica que a maioria deve conhecer, que o JavaScript só roda nativamente em navegadores. E aí surgiu o Node de JS há alguns tempos atrás, que é para rodar o JavaScript fora do navegador, e foi instantaneamente um dos mais usados assim, para a questão de back-end. Qualquer framework de JavaScript, como o próprio React, hoje em dia usa o Node por debaixo dos panos. Então a gente está usando o Node para construir a nossa API, que vai comunicar o nosso front-end com o nosso banco de dados, que no caso é o banco relacional mesmo, o Postgre. E para a parte da blockchain mesmo, nós utilizamos em especial o Solidity e o Hard Hat, que o Vitor vai dar uma aprofundada. Bom, o Solidity é uma linguagem de programação orientada ao objeto, né? Para programar o front-end a gente usa JavaScript, para programar o back-end a gente usa JavaScript também, e para programar na blockchain a gente usa o Solidity. O Hard Hat é um conjunto de ferramentas e um ambiente de desenvolvimento para o Solidity. Então é nele que eu vou escrever meus contratos, testar meus contratos, contratos quando eu digo é o código da blockchain. Então eu vou testar meus códigos, escrever meus códigos e virar meus códigos para a blockchain efetivamente pelo Hard Hat. Bom, nós temos aqui então uma apresentação da nossa prototipação, que ela foi totalmente concebida e desenvolvida do zero por nós. E agora o Gabriel vai apresentar um pouco da arquitetura da nossa aplicação. Se tratando da arquitetura aqui agora, o que a gente está acostumado a ver em um web comum seria só o front com o back fazendo essa arquitetura de cliente-servidor ali mesmo. Tem um escritor que está ganhando espaço na leitura em relação à blockchain, na literatura, que se chama William Montgomery. Ele participou da criação da arquitetura da Ethereum, que é a rede de blockchain mais utilizada hoje. E ele cita como sendo uma aplicação blockchain híbrida, é uma aplicação que envolve a blockchain em si, como qualquer outra aplicação nativa de blockchain, mas com o uso de algumas funcionalidades ou algum outro tipo de dado em web comum, que é exatamente o que a gente traz aqui. Então, ao invés de termos somente o front-end e o back-end se comunicando, aqui a gente teria o terceiro módulo, que seria o block-end, né? O front-end, então, a gente tem toda a interface gráfica e já também, assim, a nossa aplicação se afunila no front-end. Ele vai fazer várias requisições ao back e ao block. Então, nele a gente tem toda a questão de interface gráfica, mas também bastante funcionalidade. No back-end, a gente tem a API que faz a comunicação entre o banco de dados e o front-end. O nosso banco de dados é extremamente enxuto, porque realmente toda a maior parte do nosso está rodando na blockchain. Então, a questão do nosso back-end, toda a nossa complexidade está nas funcionalidades de retornar isso para o front, e não no banco em si. E o block-end, que assim, a blockchain ela pode ser abstraída como um grande banco de dados descentralizado. Mas não só isso, ela realmente assim, como eu falei, na Ethereum hoje você roda jogo, você roda aplicação, você roda tudo isso, e a questão funcional da nossa aplicação, uma grande parcela dela está rodando em block-end, de fato. E aqui só para mostrar para vocês, essa é a nossa modelagem do banco de dados. Assim, extremamente enxuta, só 2 tabelas mesmo, porque está tudo na blockchain rodando. E agora a gente vai mostrar aqui para vocês a aplicação. Bom, essa aqui seria a nossa landing page, né? Acaba funcionando ali como um cartão de visitas para o cara que está entrando no nosso site pela primeira vez. A gente já vê aqui logo de cara o Explore e o Create, que seriam as abas que a gente vai explorar aqui no fluxo do usuário e tudo mais. E aí tem coisas aqui como, já mostrando alguns NFTs que foram aleatorizados aqui, teriam sido lançados conosco, e mais embaixo ali só dados mocados realmente para humanizar um pouquinho a aplicação. Agora a gente vai abrir a página de Explorer, que seria tipo uma dashboard quando você entra na Amazon para fazer uma compra e tem alguns produtos oferecidos. Aqui nessa primeira seção a gente teria as coleções mais novas. Essas coleções são feitas e guardadas tudo em blockchain, só que tem dados que ou a gente não consegue trazer da blockchain, ou tem um custo-benefício horroroso, de tipo, gasta muito dinheiro para pouca coisa. Então a gente joga parte desses dados para o back-end. Então aqui a gente tem um front fazendo requisições ao block-end e ao back-end. Na próxima sessão aqui, o que a gente teria a mesma coisa lá da landing page, só aleatorizando alguns NFTs para o usuário já dar uma olhada ali. E aqui nós teríamos os Verified Users, que são os usuários que seriam as empresas parceiras, que estariam lançando coleções conosco, onde cada produto seria associado a um NFT. E agora o Vitor vai mostrar aqui o fluxo que o usuário faria na nossa aplicação. Bom, vamos lá. Na nossa aplicação, a gente tem 2 possíveis fluxos, porque a gente tem 2 possíveis usuários. O primeiro usuário seria a empresa e o segundo seria o usuário comum. Partindo do ponto de vista de uma empresa,
O que acontece? Digamos que eu sou a Nike. Eu descobri essa plataforma por alguma campanha de marketing que o nosso time fez. E, bom, vou explorar a plataforma. Entrei, vi a landing page, gostei do produto, explorei algumas NFTs, vi algumas coleções e eu quero criar a minha própria coleção nesse site. Eu quero fazer que meus produtos sejam vendidos com esse ativo junto deles, né? Que garantem a sua felicidade. Então, a primeira coisa que a Nike vai fazer é o quê? Criar uma conta no site, né? Então a gente tem aqui de forma intuitiva. Só desconectar, não está conectado. Então aqui eu tenho intuitivamente no canto superior direito da tela um drop-down com funções de profile. É muito comum, é um padrão, né, de aplicações desse layout. Então aqui eu ia fazer o quê? Eu ia conectar. Para conectar no nosso sistema, a gente não usa uma lógica de usuário e senha. Na blockchain é muito comum você usar a lógica de carteiras, né? Então, o que são carteiras? Aqui a gente tem 3 das maiores carteiras do mercado, mas o que são carteiras exatamente? Foi falado aqui pelos meus colegas que a blockchain só surge muito na ideia de uma moeda descentralizada. O conceito de uma moeda descentralizada é um conceito econômico antigo, mas ele só foi realmente efetivo junto com a tecnologia blockchain. Então, a blockchain surge com uma moeda descentralizada. E para navegar numa rede que é baseada em uma moeda, nada mais justo do que uma carteira. Então, a carteira é a forma que a gente capsula, a gente capsula a conta do usuário na blockchain. Então, todos os meus ativos, os meus NFTs, as minhas moedas, estão nessa carteira. Nesse exemplo aqui, que estão conectados com a MetaMask, eu já estou conectado aqui, então eu não me deu um modal, ok? Mas estou conectado aqui com a minha MetaMask. Se vocês forem ver esse layout aqui, é a minha carteira. É a quantidade de ativos que eu tenho aqui no momento. Eu posso clicar aqui e ver meus assets, né, que são meus ativos. Então, é literalmente como se fosse uma carteira. São valores reais, são ativos que estão aqui dentro. Beleza. Quando eu logo com essa conta, né, quando eu logo carteira, eu consigo automaticamente criar um token de autenticação, porque a carteira ela tem atrelada a si uma chave privada. Então, quando eu faço essa conexão com a carteira, eu não preciso fazer uma autenticação de usuário sem. A própria wallet já vai fornecer isso para a gente, né? A própria carteira vai fornecer isso para a gente. Bom, conectei, digamos aqui que eu estou como a Nike, né? E bom, eu sou a Nike, suponhamos que eu criei uma coleção de 50 tênis muito raros e eu quero atrelar esses 50 tênis a 50 NFTs para valorizar esses ativos. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu venho na parte de Create Collection, eu vou atrelar aqui alguns dados a essa coleção. Então, vou subir aqui uma imagem, vou copiar essa aqui mesmo, vou subir uma imagem, vou botar ela aqui, beleza, vou dar um nome para essa coleção aqui, vai ser minha coleção, pronto, ótimo. Aqui embaixo eu tenho uma opção de royalty amount, né, que seria a quantidade de royalties que eu teria nesse contrato. Como é que é a lógica disso? A gente explicou que a gente agregaria valor de algumas maneiras, né? Uma maneira que a gente pode agregar valor é dessa também. O que acontece? Quando a Nike ela vende um tênis hoje, ela ganhou a venda, mas na revenda ela não ganha nada. O que eu posso fazer é, na lógica desse contrato da blockchain, toda vez que esse NFT ele for transacionado, ele mandaria uma taxa, às vezes de 0,5%, 0,1%, sempre do dono da coleção, no caso a Nike. Então, toda vez que esse NFT ele fosse transacionado, pode passar anos da vida dele sendo transacionado, a Nike estaria ganhando. E esse é um problema que a Nike tenta suprir atualmente. Então, é uma questão bacana de estudar. Aqui eu tenho um link externo, não é nada demais, para colocar junto do site, se eu quiser lançar uma plataforma junto, uma descrição sobre essa coleção. E dentro da coleção eu tenho os itens, que são os NFTs de fato, né? Qual é a lógica que a gente criou aqui? Para gerar esses itens, a gente criou, então, a gente fez a utilização de inteligência artificial. Se eu vier aqui agora e botar Nike Sneaker, né? Eu quero gerar um tênis da Nike, vou fazer uma geração para uma coleção da Nike, eu vou gerar imagens sobre isso. Qual o momento aqui, né? O NFT, ele é um token único, mas geralmente é comum usar o NFT com a imagem atrelada. É como se você criasse uma imagem, uma capa para esse NFT, para esse código, né? Então, nesse caso aqui, vocês podem ver que essas imagens aqui foram geradas, né? Então, eu botei lá, né, que Sneakers, ele gerou alguns tênis na Nike para mim. E o que acontece? Essas imagens elas não existem na internet. Isso aqui foi gerado
com inteligência artificial. Se vocês procurarem agora na internet, vocês vão achar essa imagem. Mas eu tenho a opção também de, achei meio feio essas aqui, eu posso gerar de novo, porque a nossa plataforma fornece isso de forma gratuita. Então eu posso gerar quantas vezes eu quiser para gerar imagens que são de meu agrado. Então, fiz uma nova geração, e ele vai demorar um pouquinho por conta da rede, realmente demorar um pouquinho. Mas a gente lançou, gostei muito desse, achei que ficou muito bacana. E vocês podem ver que eles têm uma temática muito de NFT, quem conhece o NFT realmente vê que parece muito um NFT, e ele tem uma coloração baseada no nível de raridade. Como foi explicado anteriormente, a gente vai agregar valor a esses ativos também com nível de raridade. Então a gente estipulou que cada nível de raridade tem sua cor e cada imagem gerada por nível de raridade ela tem uma estilização própria. Isso também para gerar uma beleza que atrai os clientes, né? Os usuários. O que acontece? A gente pode colocar, né, também um nome para essa coleção, para esse item específico. Então eu vou colocar aqui, sei lá, tênis, né, um tênis que eu estou gerando, e eu posso colocar aqui a quantidade de ativos que eu vou gerar nessa coleção. Então, nesse exemplo, a gente falou que a Nike criaria 50, né, 50 tênis. Mas nesse momento aqui, eu vou colocar 10, senão vai ficar meio pesado para ilustrar. E o que acontece? Eu vou gerar 10 tênis. Nesses 10 tênis, eu vou jogar uma aleatorização, né, probabilística de chance de mais comum aparecerem para menos, né, que seria o legend. Então, a chance, como a gente tem um lance de probabilidade aqui, a gente cria valor pelo conceito de escassez, né, pelo conceito econômico de escassez, já que os legends seriam muito mais raros. Quem tirar um legend, ele pode vender isso por um valor mais caro, mais significativo. Posso colocar aqui algumas descrições, né? Vou colocar aqui qualquer coisa mesmo. E aí eu vou criar então essa coleção. Aqui eu tenho um resumo da transação que está acontecendo. É importante ressaltar alguns pontos nesse momento que são bem técnicos, mas é importante para entender como a plataforma opera, né? Nesse momento vocês podem ver que o status está como upload e PFS. Acabou de mudar, mas está como upload e PFS. O que nesse momento a gente está fazendo? Os dados que estão nessa coleção, eles não são armazenados exatamente na blockchain. Todos que são metadados, né, que são dados referentes a essa coleção, ou dados referentes a cada item dessa coleção, a gente armazena como se fosse uma nuvem descentralizada. Isso é o IPFS. É um protocolo, né, que a gente armazena esses arquivos como se fosse realmente uma nuvem descentralizada. Então, essa foto, o nome da coleção, isso não está na blockchain. Na blockchain a gente vai ter o ID desse token, o ID desse token não, o ID desse NFT e o ID dessa coleção. Beleza, ele apareceu também aqui numa próxima tela, né, de confirmação na minha carteira, que era pediu para me aprovar uma transação. Nesse momento eu estou fazendo o deploy, né, eu estou enviando essa coleção para a blockchain. Na blockchain, ele funciona, se vocês repararem, eu tive que pagar uma taxa. Vamos ver aqui de novo. Aqui é uma outra transação. Eu estou tendo que pagar uma taxa, isso aqui é dinheiro de verdade. Claro que está na moeda da rede, né, que é o Ether, mas é dinheiro de verdade que você paga para essas transações acontecerem na rede. Não é muito caro, mas a gente tem que imaginar que a blockchain é um conceito de um grande computador seguro. Então, eu preciso, para usar essa grande máquina segura, pagar umas horas. É como se fosse uma house. Eu estou pagando algumas horas de uso desse computador, certo? Então, eu vou dar um confirm aqui também, que aqui ele está fazendo outras transações da blockchain, ele está aprovando que o Midas, né, a nossa plataforma, possa acessar essa coleção aqui agora. Eu também trago alguns itens aqui, né, como o item name, o endereço que ele vai ser deployado na rede, né, tudo na blockchain. Se for conta, se for um contrato, se for uma coleção, tudo ele tem um endereço na rede. Aqui a gente tem um status de sucesso, ótimo. Se eu fechar aqui agora, eu vou ser redirecionado para a minha tela de account, né, então essa é a minha conta, eu estou aqui com uma Nike, né, ela é uma empresa verificada. Tenho dados sobre essa empresa, né? E aqui nas minhas coleções, então eu posso ver que eu já tenho uma coleção iLegends aqui, que já era uma que já existia, e eu tenho essa que acabou de ser criada, né? Então, ó, se vocês forem ver, a descrição que eu coloquei é o nome que eu coloquei. São exatamente 10, né? Que foi o que eu utilizei nessa coleção. Ela está sem nome aqui agora, porque como a gente utilizou os serviços gratuitos de PFS, eles são mais lentos, então demora um pouco para realmente ser indexado alguns metadados dessa coleção. Então ela vai ficar aqui como sem name mesmo, porque esses dados não foram indexados, mas todos os itens já estão nela. Se vocês repararem, eu já tenho aqui a imagem dos NFTs, né? Aqui eu já posso ver que foram 2 comuns, né? Eu já posso ver que também gerou um raro, gerou também, gerou 2 raros,
um super raio e um app. Né? Então, vocês veem que a quantidade de app, por exemplo, é bem menor do que a gente comum. A gente criou uma escassez desse produto. Bom, esse é o primeiro fluxo. Vamos partir do ponto agora que eu comprei a Nike lançou essa coleção, eu comprei um tênis e eu ganhei um código de resgate desse NFT. Então a Nike forneceu para mim um código de resgate desse NFT. O que eu vou fazer? Eu sou um outro usuário agora. Eu vou entrar aqui com outra conta, né, uma outra carteira. Deixa eu mudar aqui a carteira rapidinho. Vou aqui com uma carteira de usuário. Nesse momento, se eu for aqui na minha conta, vocês podem ver que mudou. Agora eu sou um usuário, né? E aqui está sem nome, né? Eu posso mudar esses dados se quiser. Eu posso botar aqui eu, por exemplo. Posso mudar aqui alguns dados que aparecem no perfil também, Instagram e tal, beleza? E quando eu salvar isso aqui realmente é salvo e meu usuário é atualizado, né? Se vocês forem ver aqui, eu não tenho nenhum token, né? Eu tenho até aqui uma empty state falando, você não tem nenhum token ainda. Nesse momento eu quero fazer o quê? Eu vou na tela de pegar um token, né? Deixa eu só pegar aqui e aqui preço. Então aqui, suponhamos que eu ganhei um código, né? Então vou colocar aqui o código desse item. Deixa eu ver se é como de ser, né? Como de ser para copiar. Ok? Beleza. Então digamos que esse aqui é o hash, né? É o código que a Nike me enviou. Nesse hash a gente vai ter o quê? Dados como o token, né? O ID do token, o ID do NFT e a coleção, o endereço da coleção. Quando eu clicar no Generate, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou abrir mais uma transação. E nesse momento, ó, já mostra até aqui o ativo. É o tênis, ele tem essa foto, eu não dei a sorte de pegar um tênis raro, né? Mas tudo bem. E vou aqui resgatar. Nesse momento aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou mandando da coleção da Nike para a minha carteira. Então esse ativo agora passa a ser meu. Onde eu quiser levar ele na blockchain, ele é meu. Bom, deu sucesso. Se eu vier no meu perfil aqui novamente, vocês podem ver que efetivamente eu tenho meu tênis aqui recuperado. Bom, pessoal, essa é mais ou menos a ideia, né? O que acontece? Hoje em dia, quer dizer, ao deployar esse NFT nessa coleção na blockchain, quem tiver acesso à blockchain pode acessar a essa coleção. Então, por exemplo, existe um marketplace, né? Que é o maior marketplace do mundo para NFTs, que é a OpenSea, né? Eles transacionam NFTs ali, você pode botar preço nos seus NFTs e vender isso por preço real. É um mercado que já movimenta alguns milhões de dólares ao ano. E se eu for aqui embaixo, eu tenho alguns outros tênis que eu estava fazendo de teste, mas eu tenho aqui o meu tênis que eu resgatei. Então eu não preciso ver esse NFT só pela nossa plataforma. Ele veio da Midas, ele tem os dados que foram colocados na Midas. Se você for ver aqui, eu tenho tênis, eu tenho uma foto que eu coloquei lá, eu tenho uma raridade nele aqui, como uma propriedade. Mas eu não preciso me restringir só a Midas. Ele foi para o blockchain, ele está no mundo. Quem quiser, agora, se eu quisesse, por exemplo, fazer uma oferta aqui de alguns de vocês comprar, eu poderia fazer dinheiro com esse NFT. Bom, a ideia é meio que isso é uma prova que eu tenho um NFT, né? Eu tenho um ativo, eu tenho algo que contesta a originalidade do meu produto e ele tem uma realidade legal. Bom, a ideia da Midas é mais ou menos isso, né? Só para continuar o que estava conversando sobre isso, a gente usou muito o exemplo da Nike, porque esse é um problema que a Nike vem procurando resolver há muito tempo, que é ganhar o dinheiro das revendas e solucionar a falsificação. Tanto que quando a gente entrou em desenvolvimento com essa ideia, a Nike surgiu com uma plataforma que é semelhante, não é a mesma solução da gente, mas ela, 2 meses depois da concepção, que é a Dots Push, que ela cria uma comunidade de NFTs, ou seja, nosso plano não é concorrer com ela, mas sim agregar ela a gente e também as outras ideias que ela está implementando com isso. A Nike já está implementando a ideia de NFT com tênis, que se vocês tiverem curiosidade de pesquisar depois, o Air Max 1 Oregon é o primeiro tênis com NFT registrado para cada usuário. Voltando, desculpe. Não, tranquilo. Realmente essa é a ideia, para mim também. Pessoal, é isso. Essa é a Midas. É isso aí.